Bem, galerinha, esse sábado agora estaremos aí com 3 aulas, né? Química, linguagens e história. E estamos na reta final. Quero foco agora, galera. Esse mês de agosto aqui a gente está todo final de semana aí, feriado aqui, acho que não tem mais. A gente tem que estar focado nisso. Lembrem sempre de estar fazendo as redações, né? A Ariana sempre fica batendo nessa tecla, porque ela e nós todos sabemos o quão é importante para vocês aumentarem a nota de vocês, ter uma boa nota de redação. Estava conversando com os meninos no elevador agora, falando sobre a minha filha, né? E ficava na casa dos 690, 720 na redação, durante a vida toda escolar dela. E durante o primeiro semestre do terceiro ano também. E quando chegou no segundo semestre do terceiro ano, a gente começou a dar um foco maior. Ela começou a fazer 3 redações por semana, que para o aluno é um verdadeiro absurdo, mas só dá certo se for assim. E aí começou a aumentar a nota dela para 800 e pouco. E quando foi no último mês, no mês de outubro, metade de setembro, começo de outubro, né? Um mês e meio, ela fez uma redação por dia. 5 redações por semana, né? Só liberava o sábado e o domingo. E aí tirou 940 na prova. Né? Então não tem mistério, não. Tem que fazer a redação. É treinar, é fazer, tirar dúvida, ver onde errou, mudar para a próxima. Não adianta fazer 10 redações de uma vez e entregar tudo. Vai fazendo, vai tirando a dúvida, vai vendo onde é que errou, para na outra fazer diferente, fazer melhor e chegar no 900. O 900 na redação vai levantar a tua média muito, muito legal. Vai mudar muito a tua média. Tu vai tirar 600 e pouco nas outras tudinho e vai tirar um 900 na redação. E tua média vai para 720. Aí tu passa em medicina. 730, né? Que é medicina você passa com 730, 740. Você consegue. E qualquer um de vocês é capaz de fazer isso. Basta fazer uma redação 900. Vai fazer as médias subirem bastante, tá? Se você fizer uma média de 600 em cada prova, porque dá para fazer essa nota. Não é tão difícil assim. Coisa de 20 e pouquinhas questões, você faz 600 e pouco em cada prova. E um 900 na redação, tu vai ter uma média aí de 700 e alguma coisa. Então dá para chegar nesse patamar. Tá legal? Vamos focar nisso aí. E, claro, nas aulas, né, vamos trabalhar, vamos olhar as aulas que estão já gravadas, vamos fazer os simulados, fazer o simulado online e o simulado presencial e vamos treinar. Pega está na época agora de trabalhar muito pegando as últimas provas do Enem. Pega as provas do Enem, vai resolvendo as questões. Toda a questão do Enem já tem comentada na internet, é só, se você jogar só o comecinho do enunciado, já sai a resolução. Então, vá fazendo a prova e depois colhendo, né, aprendendo as questões que você não conseguiu acertar. E está na época de fazer isso, pegar as últimas provas do Enem, os 4, 5 últimos anos e todo final de semana ou de 2 em 2, de 15 em 15 dias, fazer uma prova dessa. Tá legal? Dá tempo para chegar no dia do Enem e ter feito as últimas 5 provas. Laércio, Rocha. Bom dia, companheiros. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a minha terceira vez aqui esse ano. E a única coisa que nos deixa um pouquinho triste é ver o tanto de cadeiras vazias, né? A gente sabe que a vida é feita de filtros, os funis, sempre há um grande número no começo e a coisa vai afunilando e o número vai diminuindo. Mas vocês que estão aqui, procurem ficar até o final, pessoal, porque o sucesso é quase que garantido. Como o Fábio falou aí, deu o exemplo da redação, que a filha dele evoluiu impressionantemente, só treinando. Mesma coisa vale para as outras disciplinas. Treinar, assistir aula, ler, resolver questões, repetir, que a coisa vai dar certo, tá? Bom, o tema de hoje, companheiros, é um tema importantíssimo. Claro, a gente só traz para cá coisas importantes, ninguém vai tomar o tempo de vocês com coisas que não caem na prova. E é um assunto que não tem cálculo, isso ajuda muito, né? Tem uma galera aí que tem meio que não gosta muito de coisas que tem cálculo. E essa matéria é uma matéria que muito fácil também de contextualizar, ela está muito presente no nosso cotidiano. E isso ajuda a entender. Às vezes você nem precisa conhecer tanto daquele conteúdo, mas com um pouquinho de conhecimento de mundo, uma noçãozinha da matéria, você consegue resolver porque você tem conhecimento de mundo. Conhecimento de cotidiano. O nome da matéria, pessoal, é Funções Inorgânicas. E funções inorgânicas é um estudo completo sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Todas as substâncias que existem, elas podem ser divididas em grupos. Cada grupo a gente chama de função. As principais, que representa quase tudo que há, são ácidos, bases, sais e óxidos. A gente não consegue falar de tudo numa aula só.
Então, hoje a gente vai falar de duas dessas funções, que são ácidos e bases. Sabendo sobre ácidos e bases, você consegue também resolver questões sobre sais e talvez até sobre óxidos, tá bom? Eu queria que vocês soubessem que na prova do Enem, essa matéria é bem contextualizada. A gente acaba dando mais conteúdo até do que você precisa, mas é só para dar uma garantia. Mas a tendência é que o lado prático aqui prevaleça. Bom, vamos lá. Começando com ácidos. Companheiros, quando a gente fala em ácidos, o que é que costuma vir à mente? A gente falando em ácidos, a gente pensa em que tipo de substâncias? Substâncias que têm sabor azedo. Inclusive, a palavra ácido, ela vem do latim acidum, que significa azedo. Quando a gente fala em ácidos, a gente pensa em substâncias corrosivas, tóxicas, substâncias que têm uma volatilidade. Essa palavra volátil é uma palavra mais técnica, a gente não usa muito no cotidiano, e até usa, né? Mas usa sem talvez entender o significado. Volátil é uma substância que evapora facilmente. Volátil é uma substância, usando uma linguagem mais técnica, que tem baixo ponto de ebulição. Ela evapora com facilidade. A grande maioria dos ácidos é volátil, evapora facilmente. E como a maioria dos ácidos também é tóxica e corrosiva, essa volatilidade, ela aumenta o perigo que os ácidos oferecem. A gente tem que ter muito cuidado quando vai manusear um ácido no dia a dia. É que como eles são corrosivos, tóxicos e são voláteis, quando você abre um recipiente contendo uma solução ácida, é muito comum que os vapores saiam do recipiente. E se você faz isso muito perto do rosto, você pode inalar os vapores. E como a maioria é tóxica e corrosiva, isso pode fazer um certo mal. Bom, os ácidos também, eles têm a capacidade de, quando dissolvidos em água, tornarem aquela solução condutora de eletricidade. Isso porque os ácidos sofrem um processo chamado ionização, no qual a molécula quebra, liberando íons positivos e negativos, e esses íons são responsáveis pela condutividade. Então, olha só, ácidos são substâncias de sabor azedo, tóxicos e corrosivos, a maioria é volátil, conduzem eletricidade quando dissolvidos em água, e tem outra característica interessante. Os ácidos conseguem mudar a cor de certas substâncias químicas, chamadas indicadores ácido-base. O indicador é uma substância que a gente usa em laboratório para tentar identificar se um material é ácido, básico ou neutro. O indicador, ele muda de cor em contato com ácido, com base ou com substância neutra. Aí, dependendo da cor que ele adquire, a gente sabe caracterizar aquela substância. Então, os ácidos conseguem mudar a cor dos indicadores. Tem muita substância no nosso cotidiano que reúne a maioria dessas características. Por exemplo, aqui é uma bateria de carro. Ó. Na bateria de carro tem um líquido chamado solução de bateria, que é um líquido altamente corrosivo. Ele funciona ali para facilitar a condutividade elétrica entre os polos da bateria. Dentro da bateria tem uma solução, como eu falei, e o principal componente dessa solução é o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu vou sempre falar a fórmula, além do nome, para você tentar ir se acostumando, porque às vezes na prova vem a fórmula, não vem o nome. Essa embalagem verde contém um material de limpeza muito usado, vendido no comércio livremente, chamado ácido muriático. O ácido muriático é altamente corrosivo, volátil, tenho que manusear com cuidado. O principal componente do ácido muriático, logicamente, é um ácido chamado ácido clorídrico, HCl. Essa outra embalagem contém um outro material muito comum no nosso dia a dia, tempero para comida, vinagre. Vocês sabiam que vinagre é uma substância ácida? Vocês sabem quem é o principal componente do vinagre? É um ácido chamado ácido acético ou etanóico. É um ácido orgânico de fórmula maior, CH3COOH. E aqui nessas frutas, chamadas frutas cítricas, limão e laranja, no suco dessas frutas, você tem pelo menos 2 ácidos presentes. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, e o ácido cítrico. Companheiros, isso eu estou dizendo, falando desses ácidos do cotidiano. Antigamente a gente falava isso e dizia assim, ó, pessoal, isso aqui é a título de curiosidade. Os principais componentes desses materiais são esses ácidos. Hoje eu já não posso falar a título de curiosidade apenas. Hoje é uma informação que você tem que ter. Você tem que saber quais são os principais componentes dos materiais com os quais você tem contato. Isso é importante até para evitar acidente. Se você sabe do que aquilo é feito e sabe o que aquilo pode causar, você passa a ter mais cuidado quando for usar.
Então, é muito importante você saber do que são feitos os materiais com os quais você convive. Então, você tem que despertar em você o espírito de curiosidade. Toda vida que você for manusear, usar, manipular alguma substância química, algum material no dia a dia, procure ver do que aquilo é feito. Tá? Isso pode ajudar na prova. Bom, desculpa. O vinagre tem a ação de matar alguma bactéria. A gente usa vinagre para muita coisa, sabe? Mas ele não tem essa ação bactericida toda não, porque ele é um ácido mais fraco. O vinagre ele é mais usado, sabe o quê? Por exemplo, remover ferrugem. Tem uma roupa com uma manchazinha de ferrugem, às vezes passar um pouquinho de vinagre ajuda, porque a ferrugem é uma substância de caráter básico, é uma base, e o ácido neutraliza a base. É melhor você procurar um bactericida próprio para isso, né? Talvez álcool ajude. O álcool é mais bactericida do que vinagre, tá? Mas tem soluções próprias para isso aí, tá? Pessoal, a gente estuda essa matéria priorizando o lado prático, né? Como eu mostrei aqui. Mas é inevitável falar do lado teórico. E o lado teórico nem sempre agrada, porque você tem que decorar algumas coisas. Por exemplo, ácidos do ponto de vista teórico. Quando a gente vai definir um ácido na teoria, existem várias. Das teorias que existem, aqui o vestibular, aqui o Enem mais cobra, é a de um cidadão chamado Arrhenius, teoria de Arrhenius. Segundo a teoria de Arrhenius, ácidos são substâncias. Quando eu falo teoria, pessoal, eu estou dizendo assim, ó, na prova você não vai ter a substância para tocar nela, para saber se ela é corrosiva, para cheirar, para ver se ela tem um cheiro forte. Para evaporar, você não vai ter essa substância, você vai ter lá a formulazinha dela no papel. É através da formulazinha que você tem que identificar a substância. Pela definição de Arrhenius, ácidos são substâncias que têm um elemento obrigatório, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio ele tem que estar no comecinho da fórmula, como no HCl, ácido clorídrico, no H2SO4, ácido sulfúrico. Essa substância que tem hidrogênio no comecinho da fórmula, quando ela é colocada em água, ela experimenta um fenômeno chamado ionização. A molécula quebra, liberando íons positivos e negativos. O íon negativo varia de ácido para ácido, mas o íon positivo é sempre o mesmo, H+. Todo ácido, quando colocado em água, libera H+, que é o íon positivo, e o íon negativo é o que sobrar. Por exemplo, aquela substância HCl, que aparece aqui no comecinho da equação, é um ácido chamado ácido clorídrico. Ela começa com hidrogênio. Se eu colocar em água, aquela molécula quebra, liberando H+ e Cl-. O Cl- fica livre, ó, tá vendo? E o H+ que saiu daqui, ele acaba se juntando com essa água para formar um outro íon positivo de fórmula H3O+, chamado hidrônio. Segundo a teoria de Arrhenius, uma substância ácida é aquela que, quando colocada em água, produz esse hidrônio, esse H3O+, como único cátion. Cátion é o nome que a gente dá para o íon positivo. Então, repetindo, ácidos de Arrhenius são substâncias que, quando colocadas em água, ionizam, produzindo o íon negativo, qualquer, e o íon positivo, que é o H+. O H+ reage com água para formar o hidrônio. Quanto mais hidrônio você forma, significa que mais ácida é aquela substância, que mais forte é aquele ácido. É assim que a gente define ácidos pela teoria de Arrhenius. Um detalhe técnico, talvez nem caia tanto na prova, mas é bom saber. Quando um ácido tem 2 hidrogênios, está vendo? Ó, H2SO4, isso aqui chama-se ácido sulfúrico. Quando o ácido tem 2 hidrogênios, esse fenômeno chamado ionização, ele ocorre por etapas. Cada hidrogênio ioniza em uma etapa. Então, por exemplo, se eu colocar esse ácido sulfúrico em água, o primeiro hidrogênio da molécula se transforma em H+, então sobra HSO4-, eram 2 hidrogênios, ó, ficou apenas um. E o H+ que saiu daqui se junta com essa água para formar o hidrônio. Isso é uma etapa. Numa segunda etapa, esse HSO4- que sobrou da primeira, reage novamente com água. Aí esse H é arrancado na forma de H+, restando o SO4 2-, e o H+ que saiu se juntou com água para formar novamente outro hidrônio. O processo para por aqui, porque não há mais hidrogênios para remover. Então, toda vida que um ácido tiver mais de um hidrogênio, a ionização ocorrerá por etapas.
A soma dessas etapas vai me dar uma equação chamada equação global. Tá? Talvez isso no Enem não seja tão importante, é muito técnico. Mas caso alguém pergunte, quando um ácido ionizar em etapas, a primeira etapa sempre será a mais importante. É a primeira etapa que fornece mais íons. A segunda fornece menos íons, porque à medida que o ácido vai ionizando, vai perdendo os hidrogênios, ele vai ficando cada vez mais fraco. Por isso ele vai gerando menos íons. Como eu falei, isso aqui é um detalhe técnico. Outro detalhe técnico, mas que é bom saber. Você percebeu que eu estou usando aqui uma palavra ionização? Os ácidos sofrem ionização. Existe uma outra expressão muito parecida, que inclusive causa o mesmo efeito, que é dissociação iônica. São dois fenômenos muito parecidos. Os vestibulares às vezes tratam como se fosse a mesma coisa, mas tem um detalhezinho, uma diferençazinha técnica entre os dois. Ó, ionização versus dissociação iônica. Companheiros, essa palavra dissociação significa separação. Então, quando eu falo dissociação iônica, significa separação de íons. Eu só posso separar aquilo que já existe. Portanto, quando eu disser que uma substância sofreu dissociação iônica, significa que essa substância já era iônica, ela já tinha íons, a água apenas separou. Quando eu falo ionização, eu estou falando formação de íons. Significa que não havia íons. A água quebrou a ligação e aí os íons se formaram. Os ácidos sofrem ionização, porque os ácidos não são compostos iônicos. Mas quando eu for falar em bases ou sais, eu vou falar dissociação iônica, porque eles são iônicos. É um detalhe técnico. Na prática, o resultado é o mesmo, que são íons. O resultado é o mesmo, os íons conduzirão corrente. Então, na prática, no final, vai dar a mesma coisa. Mas, caso alguém pergunte, ionizar é formar íons, eles não existiam. Dissociar é separar, eles já existiam. Bom, vamos para o que interessa, né? Companheiros, os ácidos podem ser classificados de acordo com vários critérios. A maioria das questões sai aqui da classificação. É bom saber classificar um ácido. Por exemplo, eu posso classificar um ácido quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Existem ácidos com 1, ácidos com 2, ácidos com 3 e ácidos com 4 hidrogênios ionizáveis. Aqueles que têm 1 são chamados monoácidos. Aqueles que têm 2 são chamados diácidos. Aqueles que têm 3, triácidos. E aqueles que têm 4, tetrácidos. Perceba que o número de hidrogênios que tem na fórmula é o que eu uso para fazer essa classificação. Só existirão 2 exceções. Só haverá 2 ácidos em que nem todos os hidrogênios valem para essa classificação. É bom gravar essas exceções porque elas aparecem com uma certa frequência. Quais são elas? H3PO3. Companheiros, quantos hidrogênios vocês estão vendo aqui? Era para ser um triácido, não era? Só que ele é classificado como diácido. Porque dos 3 hidrogênios que ele tem, ele só consegue ionizar 2. H3PO2, que é o outro. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Era para ser triácido, não era? Mas ele é um monoácido. É que dos 3 hidrogênios que ele tem, ele só consegue ionizar 1. Grave essas 2 exceções, são as únicas. Todos os ácidos inorgânicos ionizam todos os hidrogênios, exceto esses 2. O H3PO3 tem 3 hidrogênios, mas é diácido. O H3PO2 tem 3, mas ele é monoácido. Tem uma explicação para isso, pessoal, mas sinceramente, no momento nem interessa, porque isso vai ser muito pouco cobrado. Explicação para isso também. Você está vendo o H3PO3? Não tem 3 hidrogênios? Ele era para ser chamado de triácido, mas ele é diácido porque dos 3 hidrogênios que ele tem, ele só ioniza 2. O outro é o H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, mas ele é monoácido porque dos 3 ele só ioniza 1. A explicação, como eu falei, não tem lá essa importância toda, mas deixa eu explicar. Ó. Companheiros, toda substância química ela pode ser representada por uma fórmula chamada fórmula estrutural, que é uma fórmula como essa aqui. Tem um capítulo da química chamado Ligações Químicas, onde você aprende a montar essas estruturas. Elas são importantes aqui para explicar essas exceções. Quando um ácido tem oxigênio, o hidrogênio dele tem que estar ligado com o oxigênio. O hidrogênio dele que não se ligar com o oxigênio, ele não é ionizável. Então, em todos os ácidos que têm oxigênio, o hidrogênio está ligado com o oxigênio. Nesse caso, não. Ó.
Está vendo que são 3 hidrogênios? Só 2 estão ligados com oxigênio. Então, só esses 2 ionizam. Esse aqui está ligado com fósforo, ele não vai ionizar. É por isso que, apesar de ter 3, ele só ioniza 2. O outro, H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, mas ligado com oxigênio só tem 1. Os outros 2 não estão ligados com oxigênio. Então, essa é a explicação. Provavelmente ninguém pergunte nada sobre, mas se alguém perguntar, você diz. Os hidrogênios dos ácidos que têm oxigênio, que são ionizáveis, são os que estão ligados com oxigênio. Se um ácido tiver oxigênio e o hidrogênio não estiver ligado com ele, esse hidrogênio não é ionizável. Mas isso só acontece com esses 2, porque em todos os outros casos, hidrogênio está ligado com oxigênio. Tá bom? Não tem tanta importância, mas é bom saber. Nós podemos classificar um ácido também quanto à presença de um grupo chamado carboxila. Acho que vocês conhecem esse grupo. É da química orgânica. Alguma pergunta? Esse grupo, carboxila, ele é formado por um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com a hidroxila. Isso chama-se carboxila. Posso representá-la dessa maneira, C-OH, ou assim de maneira simplificada, COOH. Companheiros, todos os ácidos que tiverem pelo menos uma carboxila serão classificados como orgânicos. Exemplo, HCOOH, que é o ácido fórmico, está aqui o grupozinho, ó. CH3COOH, está aqui o grupozinho carboxila. Todo ácido que tiver pelo menos uma carboxila será orgânico. O nome desse primeiro ácido é ácido fórmico. Vocês sabem onde é que eu posso encontrar esse ácido fórmico no dia a dia? As formigas. Quando a formiga ferroa uma pessoa, ela injeta na corrente sanguínea uma substância que causa uma certa irritação. Fica vermelho, coça, às vezes dói, às vezes incha. Tem gente que tem alergia a ácido fórmico. Então, essa pessoa que tem alergia a ácido fórmico, quando ferroado por uma formiga, os efeitos que ela vai sentir vão ser bem mais intensos. Tem gente que não. Absorve o ácido fórmico facilmente. Então, ácido fórmico tem esse nome porque é encontrado em formigas. Algumas pessoas já até degustaram esse ácido fórmico, sabem até o gosto que ele tem. Claro que essa degustação foi sem querer, ninguém come formiga, né? Quando é que você prova o ácido fórmico? Quando você come alguma coisa por onde as formigas já passaram. Por exemplo, sua mãe cortou um pedaço de bolo, colocou sobre a mesa. Aí, quando você foi comer o bolo, seu celular tocou, você foi atender, passou 1 hora no celular. Aí, as formigas foram lá no bolo, começaram a comer o bolo, sua mãe passou, viu aquilo, bateu, as formigas foram embora. Aí, depois de muito tempo, você foi comer o bolo e sentiu um gosto estranho. Você disse assim, mãe, esse bolo está com gosto estranho. Aí ela fala, formiga. Ele estava cheio de formiga. Eu já bati, elas foram embora. Aí você diz, então eu não quero mais não, porque vai fazer mal. Aí sua mãe, para não desperdiçar o bolo, diz o quê? Menino, esse é besta, isso faz mal não, isso faz bem, isso é bom para a vista. Né? Pessoal, se faz bem para a vista, ninguém nunca provou, mas também mal não faz. O que muda foi o gosto. Aquele gosto estranho que você diz, gosto de formiga, é gosto do ácido fórmico, que é a substância que a formiga injeta quando ferrou alguma coisa. Esse outro ácido aqui, ácido acético, eu já falei nele hoje. Esse ácido acético ele está presente no vinagre. Essas coisinhas que eu estou dizendo aqui, que parece curiosidade, né? É uma coisa que você tem que saber. Procure saber do que as coisas são feitas. Bom, então, todo ácido que tem carboxila é orgânico. Os ácidos que não têm carboxila são inorgânicos. Inclusive, a maioria dos ácidos é inorgânico. A maioria dos ácidos é de ácido inorgânico. Cuidado, pessoal, porque às vezes a pessoa quer se basear no carbono. Tem ácido que tem carbono, mas não é orgânico. Tá? Para ser orgânico, não basta ter carbono. Tem que ter carboxila. Então, tem ácido que tem carbono, mas não é carboxila. Então, esse ácido, mesmo com carbono, ele é inorgânico. Bom, podemos também classificar um ácido quanto à presença ou ausência de oxigênio. Isso aqui é muito fácil. Tem ácido que tem oxigênio, é chamado oxiácido. Tem ácido que não tem oxigênio, é chamado hidrácido. Hidrácido é ácido sem oxigênio. Oxiácido é ácido com oxigênio. Podemos também classificar um ácido, companheiros, quanto ao número de elementos que compõem a fórmula. Existem ácidos com 2 elementos na fórmula, existem ácidos com 3 elementos na fórmula, e existem ácidos com 4 elementos químicos na fórmula. Com 2 ele é binário,
com 3 ele é ternário, com 4 ele é quaternário. Cuidado com duas confusões que alguns costumam fazer. Primeiro, eu levo em conta aí o número de elementos, não é o número de hidrogênios. Por exemplo, HCl tem 2 elementos, por isso que ele é binário, ele é formado pelo hidrogênio e pelo cloro, mas ele tem só um hidrogênio, ele é monoácido. Então ele é monoácido porque tem um hidrogênio e é binário porque são 2 elementos diferentes, tá? Cuidado para não se confundir. E outra coisa, tem gente que confunde número de átomos com número de elementos. Por exemplo, H2S, chamado ácido sulfídrico, ele tem 2 elementos químicos apenas, hidrogênio e enxofre. Por isso que ele é binário. Mas ele é formado por 3 átomos, notaram? São 2 de hidrogênio e 1 de enxofre. É uma molécula binária, porque são 2 elementos diferentes, triatômica, porque ela é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de enxofre. Outra maneira de classificar um ácido, companheiros, é quanto à volatilidade. Isso aqui é importante. Vou perder um pouquinho mais de tempo aqui. Já falei para vocês que volátil é aquilo que evapora facilmente, é aquilo que tem baixo ponto de ebulição. E já falei que a maioria dos ácidos é volátil. Pessoal, mas é a maioria mesmo. Os ácidos que não são voláteis são chamados fixos, substância fixa, ela não evapora com facilidade. Vocês sabem quantos ácidos fixos existem? Só 4. Dá para decorar? Acho que dá. Se você decorar quem são os ácidos fixos, você saberá quem são os voláteis. E é muito importante saber quem são os voláteis. As provas cobram demais. Então, procure decorar quem são os fixos. Ácido sulfúrico, já falei dele hoje. Ele está presente na bateria do carro, ele está presente nas chuvas ácidas e está presente na indústria. As indústrias usam demais ácido sulfúrico, especialmente as indústrias de ponta. Ele é usado como catalisador para alguns processos, como agente desidratante em outros e como matéria-prima para produzir outros ácidos. As indústrias pagam muito caro pelo ácido sulfúrico. E países que consomem muito ácido sulfúrico são países desenvolvidos. Quando um país usa pouco ácido sulfúrico, é porque a indústria dele é pobre, é pequena, não é desenvolvida. Então, o ácido sulfúrico é importante demais para a indústria e para a economia de um país. Outro ácido fixo importante, ácido fosfórico, H3PO4. Esse ácido, companheiros, é importante na agricultura, porque com ele eu fabrico fertilizantes, que são fosfatos, e esse ácido é muito importante na indústria alimentícia. Ele é usado na indústria alimentícia como conservante químico, especialmente a indústria de bebidas refrigerantes. Refrigerantes do tipo cola contém muito ácido fosfórico. O ácido fosfórico nessa bebida, ele torna o ambiente mais ácido, por isso ele dificulta a proliferação de bactérias. Ele, portanto, funciona como conservante e ele ainda realça o sabor. Quem toma muita Coca-Cola acaba ingerindo muito ácido fosfórico, o que não é bom para a saúde. Pessoal, o ácido fosfórico está associado a muita coisa ruim para a saúde. Por exemplo, gastrite. Por exemplo, aumento de teor de açúcar no sangue. Por exemplo, cálculo renal. Por exemplo, osteoporose. E outras coisitas más. O que é que Coca-Cola tem a ver com osteoporose e cálculo renal? Aquele cálculo renal, que é aquela pedra nos rins, não sei se alguém aqui já sofreu com isso, ou conhece alguém que já, aquilo causa dores insuportáveis. Eu nunca tive, mas dizem que é uma das dores mais violentas que o ser humano experimenta, quando ele vai expelir o cálculo renal. Pessoal, aquele cálculo renal ele pode ter 2 constituições possíveis. Aquilo é fosfato de cálcio ou oxalato de cálcio. Fosfato de cálcio tem tudo a ver com refrigerante, eu vou explicar por quê. Quando você toma refrigerante, você ingere muito ácido fosfórico. O ácido fosfórico ioniza, liberando um íon chamado fosfato. Nós nos alimentamos com muita coisa que é rica em cálcio. Então, você combina o cálcio que vem do alimento com o fosfato que vem do refrigerante, você forma fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio é um sólido insolúvel, não se dissolve na água, fica na forma sólida, na forma de pedra, e vai parar no rim. Aí, quando ele atravessa a uretra, aí ele vai causar aquelas dores insuportáveis. Então, se você toma muita Coca-Cola e tem uma alimentação rica em cálcio, você tem assim, uma tendênciazinha para formar o cálculo renal. Ele pode ter algum teorzinho, viu? Mas quase todo alimento industrializado tem alguma coisa de ácido fosfórico. Tá? Companheiros,
Tem gente que pensa assim, ó, professor, eu já tenho uma maneira de evitar o cálculo renal. É que eu gosto muito de Coca-Cola, eu não consigo parar de tomar Coca-Cola, mas eu não sou muito chegado a leite, carne. Então eu vou cortar meu suprimento de cálcio na alimentação e vou continuar tomando refrigerante. Eu tenho fosfato, mas não vou ter o cálcio. Então eu não vou ter fosfato de cálcio. Pessoal, faz sentido isso? Piora, sabe por quê? Porque o fosfato que você ingeriu não encontrar o cálcio livre que vem da alimentação, esse fosfato vai buscar o cálcio onde? Na matriz óssea, nos ossos. Então, você vai perder cálcio dos ossos, você continuará tendo cálculo renal e ainda vai ter um enfraquecimento ósseo. Então, você vai ter osteoporose. Então, não é bom cortar o cálcio da alimentação. O bom é cortar o fosfato do alimento industrializado. Quanto menos, melhor. Continuando. Esse outro ácido, chamado ácido bórico, é também um ácido fixo. Ele não evapora facilmente. Esse ácido bórico tem importância na agricultura. Com ele eu fabrico pesticidas, defensivos agrícolas. Por exemplo, quando eu vou plantar café, para eliminar as pragas do cafezal, eu costumo borrifar com ácido fosfórico. Desculpa, ácido bórico. Esse ácido bórico também é usado para fabricar uma soluçãozinha que a gente usava muito antigamente, chamada água boricada. Não sei se alguém conhece. A água boricada, pessoal, é um excelente antisséptico. Você limpa ferimentos, você lava o olho com água boricada, você com água boricada. Por exemplo, a mamãe, quando está amamentando, ela limpa o seio com água boricada para dar o seio para a criança. Entendeu? É um excelente antisséptico. Só que perdeu muito mercado, principalmente para água oxigenada. Por dois motivos. A água oxigenada se mostrou mais eficiente e mais barata do que a água boricada. E alguns países detectaram que a água boricada tem um pequeno grau de toxicidade. É levemente tóxico. Como esses países são muito rigorosos, eles proíbem a entrada do ácido bórico lá. E aí isso se espalha pelo mundo, né? Essa notícia de que ácido bórico é tóxico, ele acaba perdendo mercado. Mas ele é um excelente, a água boricada é um excelente antisséptico. E o outro ácido que é fixo, esse aqui é menos importante, é mais da química orgânica, é o ácido oxálico ou etanodióico. Esse ácido é muito usado na indústria, para remover mancha de tecidos, essas coisas mais. No dia a dia, esse ácido oxálico está presente em alguns alimentos, como tomate, carambola e espinafre. Se você come muito tomate, muita carambola, muito espinafre, você ingere muito ácido oxálico. Também não é muito saudável, e em exagero, porque o ácido oxálico também pode formar o cálculo renal. Como eu falei, cálculo renal é fosfato de cálcio ou oxalato de cálcio. Ah, professor, eu gosto muito de tomate. Vou parar de comer tomate? Não, pessoal. Se você come só tomate e não ingere os outros, você não tem tanto ácido oxálico assim. Não se preocupe com o tomate, tá? Bom, pessoal, esses são os únicos ácidos que não são voláteis. Todos os demais são. Eu vou citar alguns, mesmo que não precise, porque são todos os outros, né? Só para a gente relembrar algumas curiosidades sobre eles. Por exemplo, o ácido clorídrico é um ácido volátil importante. E o ácido clorídrico está muito presente no nosso dia a dia. Onde? Primeiro, ele é usado como material de limpeza, mas com o nome de ácido muriático. Segundo, ele está presente no nosso estômago, ele é o principal componente do suco gástrico. É esse ácido que dá corrosividade para o suco gástrico. O suco gástrico tem que ser corrosivo, que é para poder digerir o alimento. Mas ele não pode ser ácido demais. Quando o ácido clorídrico do suco gástrico fica muito concentrado, você começa a sentir, né? Um desconforto, que primeiro é uma azia. Se você não cuidar, vira uma úlcera. Se você não cuidar, pode virar um câncer de estômago, tá? Primeiros sintomas de queimação estomacal significa hiperacidez por causa do ácido clorídrico. Você já resolve tomando um antiácido. Ácido nítrico, outro ácido volátil importante. Esse ácido nítrico, HNO3, ele é importante para a agricultura, porque com ele eu fabrico fertilizantes, que são os nitratos. Mas ele é muito usado mesmo na fabricação de explosivos. Existem dois explosivos muito conhecidos que são feitos com ácido nítrico. TNT, que significa trinitrotolueno, e a nitroglicerina. Dois explosivos fortíssimos feitos à base de ácido nítrico. Outro ácido volátil bem conhecido, ácido sulfídrico, H2S. Pessoal, esse ácido ele é tão volátil que ele é mais conhecido como gás sulfídrico do que como ácido sulfídrico. Ele praticamente não existe na forma de solução, só na forma de gás. Qual é o principal detalhe desse gás? Cheiro ruim. Ele tem cheiro de ovo podre. Pessoal, sabe aquele mau cheiro
que a gente sente quando uma pessoa flatula perto da gente? Flatular é soltar pum, usando a linguagem popular. Aquele cheiro desagradável, grande parte dele é por causa desse gás sulfídrico. Ele é produzido no estômago, especialmente quando a pessoa come alimento rico em sulfeto, em enxofre. Alimentos ricos em enxofre, sulfetos, né? Cebola, repolho, ovos e derivados. Pimenta até tem também, mas a pimenta tem uma outra substância chamada capsaicina, que tem um cheiro diferente. Então, geralmente esse cheiro ruim mais comum da flatulência é por causa do gás sulfídrico produzido pela alimentação rica em sulfeto. Você sabia que esse gás que a pessoa libera quando flatula é ligeiramente corrosivo? Se ele estiver numa concentração muito alta, ele pode causar uma corrosão, uma corrosividade, uma irritaçãozinha. Você sabia que esse gás, ele chega a ser tóxico numa certa concentração? Se você está num ambiente fechado e produz-se muito gás sulfídrico, tem gente que passa mal, porque ele é ligeiramente tóxico. E sabia que esse gás também é inflamável? Ele pode sofrer combustão? Não sei se vocês já viram em programas de TV um vídeo engraçado, onde tem uma pessoa flatulando, soltando um pum, e a outra com isqueiro, lá onde o gás sai. E aí, quando o gás passa pela chama, produz aquele efeito de maçarico. Acho que já viram isso. Outra coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, não é tão comum o que eu vou dizer agora, mas também não é tão raro. Acidentes que acontecem em salas de cirurgia, pequenos incêndios. Uma senhora vai fazer uma cirurgia plástica nas nádegas, o médico vai usar um bisturi elétrico. Bisturi elétrico, qualquer aparelho elétrico, pessoal, solta faísca quando é usado, mesmo que ela seja invisível. Bom, teve um caso, aliás, teve vários, né? Esse aí foi para a mídia, saiu na Veja, inclusive. A senhora estava se submetendo a uma cirurgia plástica nas nádegas, o médico estava usando o bisturi elétrico, na hora que o médico estava passando o bisturi, ela soltou um pum. Os gases do pum, em contato com a faísca, provocaram um pequeno incêndio dentro da sala de cirurgia, e ela saiu de lá com algumas queimaduras. Ela, inclusive, move, não sei se já terminou, uma ação contra o médico, porque ela acha que houve erro médico. Pessoal, na opinião de vocês, houve erro médico? Companheiros, por incrível que pareça, houve. Sabe por quê? O médico não vai usar um bisturi elétrico? Ele sabe que aquele bisturi elétrico libera faísca quando ele é usado, mesmo invisível. A mulher não está anestesiada? Ela tem controle sobre a musculatura? Pessoal, tem gente que é acordado, com pleno controle da musculatura, não consegue segurar o pum. Imagina a mulher toda anestesiada, sem controle nenhum. Se ela tiver gases no intestino, não tem como prender, ela vai liberar. O que é que o médico tem que fazer nessas situações? No pré-operatório, ela tem que tomar um laxante, evacua tudo que tiver, para não acumular gás. Isso chama-se lavagem estomacal, companheiros. Toda pessoa que vai submeter a uma cirurgia desse porte, ela é submetida a lavagem estomacal. Ela não pode ter gases acumulados ali, porque senão ela vai liberar, e a culpa não é dela. Então, o médico não fez, não recomendou, não pediu para a equipe dele fazer isso no pré-operatório, então foi erro médico. Tá? Pois é, né? Outro ácido volátil interessante é o ácido fluorídrico, HF. Esse ácido, companheiros, tem a capacidade de corroer o vidro. O interessante é que a maioria das soluções ácidas é guardada em recipiente de vidro. Esse não pode, porque esse corrói o vidro. Ele é guardado em outro tipo de recipiente. Polímeros, resina, porcelana, sei lá, outros materiais. Vidro não. Mas devido a essa característica, ele tem um uso interessante. Ele é usado para fazer desenhos ou inscrições no vidro. Por exemplo, no carro, todo carro tem no vidro uma numeração gravada. Essa numeração é a numeração do chassi. Essa numeração foi gravada com uma canetinha usando ácido fluorídrico. Onde ela passa, ela deixa o vidro fosco, né, diferente do vidro comum, que brilha. Então, esse efeito fosco faz com que eu consiga produzir números, letras, desenhos. Eu posso fazer impressão no vidro usando esse ácido fluorídrico. E outro ácido volátil interessante e importante é o HCN, chamado ácido cianídrico. Esse aí, pessoal, também é tão volátil que ele é mais conhecido como gás cianídrico do que como ácido cianídrico. Ele praticamente não existe na forma de solução, só na forma de gás. E ele é conhecido pela sua letalidade. Ele mata em segundos, por inalação, por asfixia, por envenenamento. Ele é usado em câmaras de gás em países onde tem pena de morte
na câmara de gás. O gás injetado na câmara é o gás cianídrico. Esse gás também foi muito usado na Segunda Guerra Mundial pelos alemães para matar os judeus nos campos de concentração. Então, ele é perigosíssimo, letal, ele é usado exatamente para esse fim, matar pessoas na câmara de gás. Bom, queria dizer que esses não são os únicos ácidos voláteis, viu, companheiros? Voláteis são todos, exceto esses 4 primeiros. Eu citei esses aqui porque eles têm umas características interessantes que é bom a gente saber. Bom, podemos ainda classificar um ácido quanto à força. Talvez esse seja o critério que mais cai na prova. Força. Você tem que saber quando um ácido é forte, fraco ou moderado. Pessoal, a gente costuma achar que o ácido forte é aquele que causa muito estrago, é aquele que é corrosivo, que é tóxico, que é venenoso. A maioria desses ácidos que causam graves efeitos, a maioria é forte. Mas não é isso que garante se ele é forte, fraco ou moderado. O que garante se o ácido é forte, fraco ou moderado é uma coisa chamada condutividade elétrica. Para medir a força de um ácido, eu dissolvo esse ácido em água, monto um circuitozinho para uma lâmpada acender. Se essa lâmpada acende com um brilho muito forte, é porque a condutividade é boa, ele é forte. Se a lâmpada mal acende, é porque a condutividade é baixa, ele é fraco. O que dá condutividade para uma solução são íons. Eu não falei no comecinho que todo ácido sofre ionização, libera íons. Quanto mais íons o ácido libera, mais forte ele é. Existe uma grandeza que mede a quantidade de íons que o ácido libera. Chama-se grau de ionização. Você pode calcular o grau de ionização dividindo o número de moléculas que você consegue ionizar pelo número de moléculas que você dissolveu na água. Por exemplo, eu dissolvi 100 moléculas de um ácido em água e ionizei 80. O grau de ionização dele foi 80%. Eu dissolvi 100 moléculas de um ácido em água, só ionizei uma. O grau de ionização dele é 1%. Então, é calculando o grau de ionização que você sabe se o ácido é forte, fraco ou moderado. Ácido forte é aquele cujo grau de ionização é maior do que 50%. Moderado é aquele onde o alfa fica entre 5 e 50. E fraco é um ácido que ioniza pouco, cujo grau de ionização é menor do que 5%. Nem sempre você vai ter como calcular esse alfa na prova. Nem sempre a questão vai dar o alfa do ácido na prova. E você não tem como decorar, porque são muitos. Então, geralmente, para você saber se um ácido é forte, fraco ou moderado, você tem outro recurso que não é o alfa, que não é o grau de ionização. Mas isso exige um pouquinho de memória. Pessoal, para saber quem é forte ou fraco, faça o seguinte. Ácido forte ou fraco, o que é que eu faço? Primeiro eu verifico se ele tem oxigênio ou não. Por exemplo, se o ácido não tem oxigênio, se ele é um hidrácido, eu decoro, porque só existem 3 hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. Acho que dá para decorar. Só tem um hidrácido moderado, HF. Todos os demais são fracos. Acho que dá para decorar, né? Se ele não tiver oxigênio, para saber se é forte, fraco ou moderado, decore. Fortes, HCl, HBr, HI, HF é moderado, o resto é fraco. Se tiver oxigênio, você não decora, você faz uma conta, bem rapidinha, inclusive. Quando um ácido tem oxigênio, ele é um oxiácido, para medir a força dele, você pega o número de oxigênios que há na molécula, menos o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Oxigênio menos hidrogênio. Se essa conta der 0, ele é fraco. Exemplo. Aliás, antes do exemplo. Se a diferença der 1, ele é moderado. E se a diferença der 2 ou mais, ele é forte. Então, você faz O menos H. 0 é fraco, 1 é moderado, 2 ou mais, ele é forte. Exemplo, H2SO4. Quantos oxigênios tem? 4. Quantos hidrogênios são? 4 menos 2 dá 2. A partir de 2, ele é forte. H3PO4, que é o da Coca-Cola. 4 oxigênios, 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. 1, ele é moderado. Moderado ou semi-forte, são sinônimos. H3BO3, ácido bórico, da água boricada. Oxigênios 3, hidrogênios 3. 3 menos 3, 0. 0 ele é fraco. Então é só fazer isso. Queria que vocês tivessem cuidado com 3 ácidos quando você for fazer essa conta. Primeiro, aqueles 2 que são exceções. Lembra do comecinho da aula? H3PO3 tem 3 hidrogênios, só ioniza 2. H3PO2 tem 3 hidrogênios, só ioniza 1.
Na hora que eu for fazer essa conta, eu só levo em conta os ionizáveis. Então, por exemplo, o H3PO3, ele tem 3 hidrogênios na fórmula, mas ele é aquele que só ioniza 2. Então, a conta para ele é 3 menos 2, que dá 1. Ele é moderado. O outro, H3PO2, é aquele que tem 3 hidrogênios na fórmula, mas só ioniza 1. A conta para ele é 2 menos 1. 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável. Então, ele também é moderado. Cuidado com esses 2 ácidos, pessoal. Eles mudam muita coisa só porque não conseguem ionizar todos os hidrogênios. E o terceiro ácido que eu queria que você tivesse cuidado é um ácido muito conhecido, chamado ácido carbônico. O ácido carbônico está presente em algumas chuvas ácidas, ele também está presente no refrigerante, porque, aliás, em qualquer bebida gaseificada. Bebida gaseificada, o gás presente é o gás carbônico. Ele reage com água para formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, pessoal, a conta para ele é interessante. Ele tem 3 oxigênios e tem 2 hidrogênios. A conta deveria ser 3 menos 2, dando 1. Então, ele tinha que ser moderado, né? Só que ele é fraco. Aí ele é fraco por um motivo, que é diferente dos demais. Essa substância, chamada ácido carbônico, ela tem a capacidade para se decompor muito facilmente. Toda vida que o ácido carbônico é produzido, quase que imediatamente, ele é transformado em gás carbônico e água. Então, ele não tem muito tempo para ionizar. Ele não ioniza muito. Ele gera poucos íons. Conduz maior corrente. Ele é chamado de substância instável. Toda substância que se decompõe com facilidade é chamada de instável. E todo ácido instável é fraco. Então, para ele, a conta é diferente. Ele não é o único instável. Existem mais 2, mas ele é o mais importante. Os outros 2, H2SO3, ácido sulfuroso, e o H2S2O3, ácido tiosulfúrico. Esses 3 são instáveis, esses 3 são fracos, para eles não precisa fazer conta. Tá? Para os demais, a conta é O menos H. Tudo bem? Alguma dúvida? Com essa classificaçãozinha aqui, você conseguiria resolver uma questão. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, pessoal, depois eu volto. Uma questão que caiu na prova do Enem há algum tempo, onde você resolvia simplesmente verificando a força deles. Chego já lá. Essa questão é a de número... Já eu chego. Isso aqui tudo a gente vai ver hoje. Pronto. Essa questão aqui. Caiu no Enem de 2009, que foi a primeira edição do Enem nesse formato atual. Olha como é fácil essa questão, só com o que você viu até aqui. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2CO3, chamado ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com água, o HNO3, chamado ácido nítrico, o HNO2, que é o ácido nitroso, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Pessoal, são 4 ácidos comumente presentes em chuva ácida. Ele quer saber quais deles conferem maior acidez à água da chuva. E os ácidos que conferem maior acidez são os ácidos mais fortes. Então, o que é que ele quer nessa questão? Que você identifique dentre eles quem são os mais fortes. Vocês notaram que todos eles têm oxigênio? São 5, né, na verdade? Quando um ácido tem oxigênio, para você medir a força dele, é só fazer O menos H. Se essa diferença der 0, ele é fraco. Se der 1, ele é moderado. E se der 2 ou mais, ele é forte. Tenho que ter apenas cuidado com aqueles 2 que são exceções, H3PO3 e H3PO2, e com os que são instáveis. Todos os estáveis são fracos. Então, é só fazer essa continha. Por exemplo, H2CO3, na opinião de vocês, ele é forte, fraco ou moderado? Pessoal, cuidado, pessoal, com a memória. H2CO3, a conta para ele seria 3 menos 2, daria 1. Realmente, ele seria moderado. Só que esse ácido carbônico, acabei de falar,
ele é instável. Ele é um dos ácidos instáveis. Portanto, ele é fraco. Tá? Daqui a pouco, deixa eu relacionar todos eles. Então, ele é instável, ele é fraco. HNO3, ácido nítrico, forte, fraco ou moderado? Qual é a conta? Oxigênios menos hidrogênios ionizáveis. Quantos oxigênios tem ali? Quantos hidrogênios ionizáveis? 3 oxigênios, 1 hidrogênio ionizável. 3 menos 1, 2. A partir de 2, ele é forte. HNO2, 2 oxigênios, 1 hidrogênio ionizável. 2 menos 1 dá 1, moderado. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. 4 oxigênios, 2 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 dá 2. A partir de 2 ele é forte. H2SO3, forte, fraco ou moderado? Pessoal, olha a memória, pessoal. Se você for fazer a conta, 3 menos 2 vai dar 1. Aí você vai chamar de moderado. Mas, pessoal, ele é um dos 3 ácidos instáveis. É o H2CO3, o H2SO3 e o H2S2O3. O mais importante é o H2CO3. Mas isso aqui pode aparecer de vez em quando. Ele é instável, sendo instável, ele é fraco. Não faz conta para ele. Professor, e se eu não tivesse lembrado que ele é instável, eu perderia a questão? Não, porque ele quer os mais fortes. Então, o moderado não é forte. Então, mesmo errando a força deles dois aí, que são instáveis e que são fracos, você responderia bem a questão, porque ele quer os mais fortes. E os mais fortes são o nítrico e o sulfúrico, o HNO3 e o H2SO4. Então, esses são os principais ácidos que causam problemas na chuva ácida. Resposta correta? D de dado. Ok? Pessoal, eu estou olhando aqui para o relógio, só falta meia hora de aula, né? Passou rápido demais, eu ainda tenho que falar das bases. Deixa eu dizer uma coisa, então. Tem uma parte dos ácidos, vocês viram aí, eu passando os slides, que é a nomenclatura. É interessante saber os nomes dos ácidos? É. Mas os mais importantes, você vai vendo tanto nas questões que você vai decorando sem se preocupar com regras. O Enem não costuma cobrar nomenclatura, pessoal. Não se preocupa muito com isso. O Enem quer que você conheça as características daquele ácido. Tá? A fórmula e o nome dele decorado não é tão importante. Então, para priorizar o assunto, eu vou deixar essas regras de nomenclatura para vocês darem uma lida e, de repente, você fixa aí o que é mais importante. Tá? Bom, dando sequência à aula e falando do que é mais importante. A outra função que a gente vai ver aqui hoje, nessa meia hora que falta, são as bases, também chamadas hidróxidos. Pessoal, quando a gente vai descrever uma base, a gente corre o risco de confundir-se com os ácidos. Sabe por quê? Porque a maioria das bases tem sabor adstringente, eu já explico o que é isso. A maioria das bases é tóxica e corrosiva, assim como os ácidos. A maioria das bases dissolvidas em água formam soluções condutoras de eletricidade, assim como os ácidos. E a maioria das bases conseguem mudar a cor de substâncias químicas, que são os indicadores, assim como os ácidos. Quando eu digo as características da base, parece que eu estou falando do ácido. Só tem uma diferença gritante entre os dois, que a gente percebe quando faz essa descrição, que é o sabor. Enquanto ácido tem sabor azedo, base tem sabor adstringente. O que é sabor adstringente? Tá aí, pensa numa coisa difícil de explicar. O que é sabor adstringente? Só sabe quem já provou. Mas vou tentar descrever. Você já mordeu um caju? O suco do caju parece que não fica preso na boca, nos dentes, na língua, no céu da boca, por mais tempo do que a gente gostaria. Você bebe água, lava a boca e aquele negócio fica lá. Fica o ranço. A gente chama, no popular chama de ranço. A mesma coisa é quando você morde uma banana que não está muito madura. Aquilo fica pegajoso, fica grudado no dente, na língua, no céu da boca. E é a mesma coisa que você experimenta quando toma leite de magnésia. Não sei se alguém aqui já tomou. Fica meio preso. As bases costumam ter esse sabor. Adstringente é o nome técnico. Tá? A gente chama de ranço também no dia a dia. Substâncias básicas têm esse sabor. Os ácidos têm sabor azedo. Teoricamente, antes de falar da teoria, existe uma maneira de você reconhecer uma base no cotidiano de forma prática, para você não confundir com os ácidos. Qual? Decorando quem são as principais. Mas não se preocupem, as principais bases do cotidiano que caem na prova são só 4. E são 4 bases bem conhecidas. Acho que dá para decorar.
Talvez a base mais conhecida no meu cotidiano seja soda cáustica. Soda cáustica é um material de limpeza muito forte, muito corrosivo. A gente usa para desentupir pias e ralos. Ela também é usada para fabricar sabão. Reação que produz sabão é uma gordura com a soda cáustica. A soda cáustica tem como principal componente uma substância de fórmula NaOH, chamada hidroxissódio. Bicarbonato de sódio é um sal, não é uma base, mas ele é um sal de caráter básico, portanto eu posso usar como antiácido. Outra base bem conhecida do cotidiano, falei dela agora há pouco, leite de magnésia. Leite de magnésia a gente usa para combater hiperacidez estomacal, usa para combater prisão de ventre, ele é laxante, e leite de magnésia tem um outro uso que eu não sei se vocês conhecem, companheiros, como desodorante. O que dá o mau cheiro do suor, da axila, é a presença de substâncias ácidas que tem no suor. Todo mundo tem essa acidez. Só que para algumas pessoas, essa acidez é mais acentuada, é mais intensa, é mais forte. Então o cheiro fica mais forte. E às vezes o desodorante não resolve. E aí a pessoa fica com com aquele desconforto de saber que está produzindo um suor mais forte, sabendo que as pessoas estão sentindo, ela fica incomodada e ainda incomoda as outras pessoas. Pessoal, quando o desodorante não resolver, use leite de magnésia. Não estou falando do leite de rosas, estou falando do leite de magnésia mesmo. Você passa na axila que o cheiro reduz-se muito, porque leite de magnésia é uma base e ela combate a acidez do suor. Então, se você conhece alguém que tem esse probleminha, recomende leite de magnésia, ajuda a pessoa, fica com autoestima bem melhor, tá? Porque ela sabe que não está mais incomodando ninguém. Leite de magnésia tem como principal componente uma base chamada hidróxido de magnésio, MgOH2. Outra base muito importante e muito conhecida no dia a dia, chama-se cal hidratada. Cal hidratada a gente usa para pintar parede, cal hidratada a gente usa no solo para diminuir a acidez, é uma técnica chamada calagem. É uma base cujo principal componente é o hidróxido de cálcio, CaOH2. E a outra base muito conhecida do cotidiano é o amoníaco, que a gente usa como material de limpeza. Tem um cheiro fortíssimo, né? Chega a ser sufocante, é tóxico em grande quantidade. O principal componente do amoníaco é uma base chamada hidróxido de amônio. Essas são as 4 bases mais importantes do meu dia a dia e que mais caem na prova. Soda cáustica, leite de magnésia, cal hidratada e amoníaco. Definição teórica. Vocês notaram que todas essas substâncias têm uma hidroxilazinha no final? Ó? Pessoal, toda base tem hidroxila no final. Segundo aquela teoria chamada teoria de Arrhenius, toda base tem essa hidroxila no final. Essa substância que tem essa hidroxila no final, quando ela é dissolvida em água, ela sofre um processo chamado dissociação iônica. Ela libera os íons, positivos e negativos. O íon positivo varia de acordo com a base, mas o íon negativo é sempre o mesmo, ó, OH-. Outro exemplo, CaOH2, o íon positivo muda de base para base, mas o íon negativo é sempre o mesmo. Então, toda base, quando dissolvida em água, sofre dissociação iônica, liberando esse íon OH-. As bases podem ser classificadas de acordo com 4 critérios, se não me falha a memória. Primeiro, quanto ao número de hidroxilas, tem base com 1, com 2, com 3 e até com 4, é monobase, dibase, tribase e tetrabase, não há exceções. Eu posso classificar uma base quanto a volatilidade. Você lembra que eu falei que a maioria dos ácidos é volátil? A maioria das bases não é. A maioria das bases é fixa, não evapora facilmente. Para ser mais prático, pessoal, e mais preciso, só tem uma base que é volátil, chamada hidróxido de amônio. Todas as outras bases são fixas. Só tem uma base volátil, as demais são fixas. Podemos classificar uma base também, companheiros, quanto à solubilidade em água. Eu não falei disso sobre os ácidos, né? Porque todo ácido é solúvel em água, então não tenho o que falar. Base não, a maioria é insolúvel. As bases que são solúveis em água são aquelas formadas por metal da família 1A, tabela periódica, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, além do hidróxido de amônio. Bases pouco solúveis, família 2A, exceto berílio e magnésio. E as bases praticamente insolúveis são as demais, portanto, a maioria. A maioria das bases é insolúvel. As únicas solúveis, família 1A e amônio. As que têm família 2A, pouco solúveis, exceto berílio e magnésio, todas as demais são insolúveis.
E podemos também, companheiros, classificar uma base quanto à força. Existem bases fortes e bases fracas. Bases fortes são aquelas formadas por metal da família 1A e 2A, exceto, de novo, berílio e magnésio. Bases fracas são todas as demais, incluindo as que têm berílio e magnésio. Então, a maioria das bases é fraca e a maioria das bases é insolúvel em água. Só tem uma base, pessoal, que é solúvel na água e é fraca, porque toda base solúvel é forte. A única que é solúvel e fraca é o hidroxiamônio, NH4OH, porque ela é uma base instável. Eu falei agora há pouco que instável é aquela substância que se decompõe muito facilmente. O ácido carbônico foi usado como exemplo lá nos ácidos. O hidroxiamônio é a base instável mais importante que há. Ela decompõe-se em amônia e água. E sendo instável, obviamente ela é fraca. Além dela, tem mais 3, mas não são importantes. Eu vou colocar aqui porque, né, só para garantir que essa informação está dada. Mas essas 4 bases, elas são instáveis, portanto, são fracas, mas não aparecem na prova. A base instável mais importante é o hidroxiamônio. Bom, eu ia falar de nomenclatura, pessoal, de bases, mas nomenclatura de bases é também aquela coisa que geralmente na prova vai aparecer. O Enem não está muito preocupado com o nome. Ela não quer que você decore nome e fórmulas. O Enem quer que você conheça as características de cada substância. E as bases mais importantes, eu já citei aqui, né? A soda cáustica, que é o hidroxissódio, a cal hidratada, que é o hidroxicálcio, e o leite magnésia, que é hidroximagnésio, e o amoníaco, que é hidroxiamônio. As outras bases, sinceramente, se aparecerem na prova, vai ter um texto explicando, e aí ele vai perguntar se ela é forte, se ela é fraca. Isso aí você já viu. Muito importante, finalzinho de aula. Depois que você estuda ácidos e bases, é interessante que você consiga comparar os dois, para ver as principais diferenças. Claro que você não tem que decorar tudo sobre essas diferenças. É mais superficial. Eu não vou querer que você decore essa tabela, tá? Não precisa, mas é bom que você saiba das diferenças mais importantes que a gente já comentou aqui. Por exemplo, quanto ao sabor, o ácido é o quê? Azedo. E a base é adstringente, aquela palavrinha chata, né? Quanto à solubilidade em água, a maioria dos ácidos é solúvel, solubilidade, solúvel. A maioria das bases é insolúvel. Quanto à estrutura, tipo de ligação, isso aqui é mais técnico, talvez não importe muito. Mas os ácidos são covalentes ou moleculares. E as bases, elas podem ser iônicas ou covalentes, tem os dois tipos. Condutividade elétrica. Os ácidos só conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água. Base, não. Tem base que pode conduzir corrente dissolvida em água e tem base que pode conduzir corrente quando ela é derretida, quando ela sofre fusão. Ação frente aos indicadores. O que o ácido faz com o indicador, mudando a cor dele, a base regenera. Por exemplo, se um ácido mudou a cor de um indicador, a base recupera a cor dele original. Se a base mudar a cor do indicador, o ácido recupera a cor original. Sabe por quê, pessoal? Porque a ação do ácido e da base entre si é uma ação recíproca. Uma anula a ação da outra. Eles têm efeito de neutralização. Toda vida que você coloca um ácido em contato com uma base, uma neutraliza a outra. Isso chama-se neutralização e essa reação produz sal e água. Tá? Toda vida que você, por exemplo, ocorreu um acidente na sua casa, você derramou ácido em cima da pia, e você sabe que o ácido vai corroer aquela pia, você pode imediatamente colocar sobre aquele ácido algo que seja básico, porque você vai reduzir demais os danos, você vai neutralizar essa acidez. E aí é importante você saber o que é básico, né, em casa. Por exemplo, caiu ácido em cima da pia, você vai botar uma base lá para neutralizar. O que é que você usaria? O que é que você tem em casa que é básico, facilmente assim, disponível? Soda cáustica? Não, você não tem soda cáustica em casa. Pode até ter, né, como material de limpeza. Mas você tem leite magnésia, você tem amoníaco, e se tiver cal também ajuda. Então, sabendo o que tem em casa e a característica daquele material, você consegue reduzir esse tipo de acidente. Outra coisa importante, companheiros, é que você consiga, isso que eu acabei de dizer agora, ó, você consiga saber o que você tem em casa e saber se aquilo é ácido ou básico. Por exemplo, saliva é ácido ou básico? Ácido ou básica?
Urina é ácida ou básica? Leite bovino é ácido ou básico? Sabão é ácido ou básico? Você está vendo que essas coisas do dia a dia, às vezes eu tenho dúvida se é ácido ou básico. E é importante que eu saiba se aquilo é ácido ou básico para evitar acidente e para resolver algum tipo de situação. Isso chama-se conhecimento de mundo. Pessoal, para saber se um material é ácido ou básico, você tem alguns recursos. Quais? Um deles é a escala de pH, que você não usa muito no dia a dia. É uma escala numérica que vai de 0 a 14. O 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Outra coisa que você podia usar para verificar se um material é ácido ou básico. Indicadores. São substâncias que mudam de cor em contato com ácido ou base. Você não tem isso no dia a dia para usar. Mas antigamente era vendido nessas lojas de produto químico uma cartelazinha chamada papel tornassol. Toda vida que você queria saber se determinado material era ácido ou básico, você colocava esse papelzinho na solução analisada, ela mudava de cor, aí você tinha uma escala de cores, de 0 a 14, dependendo da cor você verificaria o pH, para saber se o material é ácido, básico ou neutro. Existem muitos indicadores, tem um que você precisa decorar, chama-se fenolftaleína. A fenolftaleína ela é incolor em meio neutro, ela é incolor em meio ácido e ela é vermelha em meio básico. Se decorar isso aí, pode ajudar em alguma questão. Fenolftaleína, incolor no ácido, incolor no neutro e vermelha na base. Mas, companheiros, bom mesmo é ter o conhecimento prático. Bom mesmo é saber, sem qualquer tipo de recurso, se determinados materiais são ácidos, básicos ou neutros. Então, olha só. Soda cáustica, água de cal, creme dental, solução de bicarbonato de sódio, amoníaco, leite de magnésia, sêmen humano, sangue humano, tudo isso é básico. Tudo isso tem pH maior que 7. Neutro, muito pouca coisa é neutra. Água pura é neutra. Água pura é água destilada, porque a água mineral já não é mais neutra. Tem água mineral ácida e tem água mineral alcalina. Substâncias que são ácidas no cotidiano. Leite bovino, carne bovina, água gaseificada, vinagre, suco de limão, suco gástrico, ácido muriático, vinagre, falei, está ali. Outra coisa ácida, urina, saliva, pessoal, eu perguntei no comecinho, o pH da saliva é algo em torno de 6 a 6,5, é menor que 7. A saliva é ligeiramente ácida, especialmente quando você está com fome, porque quando você está com fome, o seu organismo se prepara para receber o alimento e o suco gástrico fica mais concentrado. O suco gástrico é ácido, isso reflete na saliva. Por isso que quando a pessoa fica muito tempo sem comer, é comum que ela tenha um hálito um pouquinho mais forte, porque a acidez do estômago vai refletir na boca. Quando você se alimenta, o suco gástrico acalma e a acidez diminui um pouquinho. Mas a saliva costuma ser um pouquinho ácida. Sabendo disso, você resolve muita coisa. Tá bom? Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre bases para finalizar. Deixa eu ver aqui qual é melhor. Olha, essa questão caiu no Enem de 2015. E é sobre a soda cáustica. Diz assim: a soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição hidroxissódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno do derretimento decorre da... Pessoal, essas questões do Enem são pré-testadas para verificar se elas podem ser realmente aplicadas. De vez em quando escapa uma questão mal elaborada. Essa questão, ela usa uma palavrinha que pode confundir o aluno. Derretimento. O que é que você entende por derretimento? A substância era sólida, passou para a fase líquida. Tem um nome para esse processo. Chama-se fusão. Então, toda vida que alguém fala derretimento, alguém liga a fusão. E tem fusão ali, ó. Só que não é essa a resposta. A questão se expressou mal. Bom, o que é que acontece? Pessoal, o sal de cozinha, às vezes, não fica entupido no saleiro, porque ele fica úmido. O sal de cozinha, junto com suas impurezas, ele consegue absorver a umidade do ar atmosférico. Então, em dias mais úmidos, ele fica mais úmido também. Ele absorve essa umidade, fica pedrado ou empedrado, e aí ele não sai do saleiro. Vocês já viram que em alguns restaurantes, dentro do saleiro é colocado arroz em grãos? Porque o arroz consegue absorver a umidade que o sal capturou do ar, o sal fica sequinho, soltinho e consegue sair do saleiro.
Companheiros, a substância que tem a capacidade de absorver a umidade do ar, ela chama-se substância higroscópica. Higroscópica. É uma substância que absorve a umidade do ar. O sal é uma substância higroscópica. A soda cáustica também é higroscópica, só que ela é mais do que higroscópica. Ela absorve tanta umidade do ar, pessoal, que ela se dissolve nessa umidade. Então, se você pegar uma colher com soda cáustica, a soda cáustica parece arroz. Ela é na forma de grãos. Se você deixar a soda cáustica numa colher por algum tempo, você vai ver que ela vai passar daquele estado sólido para um estado líquido, uma espécie de um caldo branco. Significa que ela derreteu? Não. Significa que ela absorveu a umidade do ar, mas absorveu tanta umidade que se dissolveu na própria umidade, formando aquele caldo branco. Substâncias que absorvem a umidade do ar são chamadas higroscópicas. E a substância que absorve tanta umidade que se dissolve nela é chamada deliquescente. Essa palavra é estranha, né? Mas significa isso. A soda cáustica é higroscópico, a soda cáustica é higroscópica e é deliquescente. Ela se dissolve na própria umidade. Então, esse fenômeno do derretimento, que foi citado aqui na questão, não foi fusão, porque ela não foi esquentada, não foi aquecida. Ela absorveu água da umidade, ela absorveu a umidade do ar, aliás, e se dissolveu na própria umidade absorvida. Então, a resposta para essa questão, pessoal, item A. O fenômeno do derretimento foi fruto da absorção da umidade presente no ar atmosférico. Ok? Vou parar por aqui, pessoal. Já me deram aí o toque que já era para terminar. Queria agradecer. Vocês formam uma plateia maravilhosa, bem atentos. E queria agradecer e torcer para vir aqui outras vezes, tá? Obrigado. Leiam sobre o tema. Qualquer dúvida, encaminhe aí para a coordenação que a gente resolve. Tchau, pessoal. Valeu.